Recebemos agora, no Momento do Agro, o senhor Luiz Antônio Naban Garcia, ele que é vice-ministro, né, do Ministério da Agricultura e secretário especial dos Assuntos Fundiários. Primeiramente, seja bem-vindo. Eu que agradeço, uma satisfação é toda nossa. É uma honra recebê-lo, senhor, ainda mais numa data dessa, né, 53ª Expo Cáceres, ritmo de festa, podemos dizer, do agronegócio. Aliás, é uma região que tem uma pujança muito grande, está se expressando aí no cenário produtivo e a satisfação, tenho a certeza, é toda nossa. Vice-ministro, eu vou começar com uma pergunta interessante para o senhor. 8 meses de governo e o senhor praticamente 8 meses junto também. Quais estão sendo os maiores desafios, assim, no ponto de vista do senhor, nessa pasta, regularização fundiária? O nosso maior desafio é a herança, é o que nós herdamos de praticamente 3 décadas de governos anteriores. Certo. Ao invés de se fazer um programa de colonização agrária, de reforma agrária, em tudo que envolve as questões fundiárias, que vão as questões indígenas, as questões quilombolas, infelizmente tudo que foi feito com viés político e com viés ideológico. Certo. E esses vieses sempre voltados para um projeto de governo populista, de governos voltados para, vamos dizer assim, para situações que o mundo moderno sepultou. Não tem mais lugar para bolivarianismo, para comunismo, para marxismo, para leninismo. O muro de Berlim já acabou faz muito tempo. Tá? A União Soviética foi extinta. A Rússia, a China, hoje, em algumas circunstâncias, talvez eu acredite que ela é mais liberal e mais democrática que o próprio Brasil. Exatamente. Brasil de governos anteriores. Sim. Porque aonde não se respeita o direito de propriedade e aonde não se promove a harmonia, não se tem democracia. E o que infelizmente nós herdamos foi isso. Foram projetos, foram propostas populistas, ideológicas e feitas com dinheiro público, o que é pior. Um país com sérias e gravíssimas deficiências no sistema habitacional, em logística, em educação, em saúde, ficaram aí enterrando o dinheiro do contribuinte com programas assim arcaicos, né? Com programas retrógrados. E o que nós herdamos foi essa confusão agrária, essa bagunça agrária e, além do mais, os cofres arrombados e vazios. Foi isso que nós herdamos. Então não é fácil, nós temos apenas 8 meses de governo, mas a proposta básica do nosso governo, a determinação do nosso presidente Jair Bolsonaro, é pôr a casa em ordem em primeiro lugar. Tá? É o que eu ia mencionar, senhor vice-ministro. Recentemente, 8 meses, o senhor mencionou mesmo, são 30 anos. Eu vou ser um pouco mais radical, são 30 anos de descaso com a população brasileira, de descaso com essas famílias. Eu tenho alguns números aqui falando sobre a nossa faixa de fronteira. Hoje, aqui no estado do Mato Grosso, faixa de fronteira, existe 28 municípios com 127 assentamentos sem regularização fundiária. Isso é uma matemática básica, você não precisa ser economista para entender, que você regularizando todas essas situações, essas famílias, a economia da cidade, ela aumenta. Aquele produtor rural, familiar, ele começa a ter mais condições de produzir. O senhor concorda comigo? Não tem dúvida. O que acontece é o seguinte, essas políticas voltadas a esses sistemas, a esses regimes populistas, nós temos um exemplo, o que aconteceu aqui num país, nosso país vizinho, né, a Venezuela, onde nós recebemos diariamente cerca de, em torno de 1.000 refugiados por dia. Isso é o que entra legalmente, o que entra no Brasil, fora o que entra no Peru, o que entra na Colômbia, o que entra na Bolívia, o que entra na Argentina, o que entra no próprio Brasil de forma ilegal. Ou seja, não vou usar essa palavra ilegal porque a situação da população, fala de ser humano é complicado. da população venezuelana é dramática. Tá? Então, esses regimes que o mundo sepultou estavam aqui no Brasil, nesses governos aí, vamos dizer assim, de uma forma muito impregnada. Então esse é o nosso desafio. Primeiro, é a mesma coisa quando você faz uma mudança
e você chega na mudança e encontra uma casa suja. O que você faz? Primeiro você limpa ela para depois você mudar. Então nós estamos ainda, infelizmente, numa espécie de processo de transição. Tá? Primeiro limpando a casa, arrumando a casa, mas agora já são 8 meses, agora já se começa realmente um programa para promover a regularização fundiária. Não tendo essa regularização fundiária, o Brasil, como um todo, ele fica à mercê de uma instabilidade, de uma insegurança jurídica. Onde tem segurança jurídica, tem insegurança econômica, tem insegurança social, e isso não é bom, porque o cidadão, você não pode mais ser qualificado, como em todas as circunstâncias, seja na regularização fundiária da reforma agrária, da chamada agricultura familiar, seja na regularização fundiária, naqueles casos onde ainda tem a figura do posseiro, do ocupante. Então nós não podemos mais ficar qualificando você como acampado, assentado, o posseiro, o ocupante, o grileiro, etc. Nós temos que seguir o exemplo dos países avançados, dos países desenvolvidos, dos países onde realmente tem democracia. Imagina se chegar lá nos Estados Unidos e perguntar, tem um cidadão aqui nos Estados Unidos que ainda está qualificado como posseiro, como grileiro? Nem sabe o que é isso. Todo cidadão, para ter dignidade, aquela propriedade dele tem que ser propriedade, ele tem que ser o proprietário, não o ocupante, e não o assentado, não. Então, essa é a política nossa, é titularizar todos, seja na Amazônia Legal, que hoje é o Terra Legal, estendido para todo o Brasil, regularizar aquelas famílias que estão aí há 50, 100 anos, mas que até hoje não têm um título de propriedade. Certo, o senhor falou em regularizar. Qual que seria o prazo para isso? Não, o prazo é o nosso governo. É um trabalho, 4 anos. Mas nós temos um compromisso que só na agricultura familiar, nós temos um compromisso do presidente Bolsonaro de entregar no mínimo 600 mil títulos. Isso nível Brasil. Isso nível Brasil. E estado, 600 mil títulos de propriedade. Agora, a questão do Terra Legal, antes era só a Amazônia Legal. Era um programa voltado aos 9 estados da Amazônia. Hoje é um programa a nível de Brasil, é o que nós apelidamos de Terra Legal. Terra Legal. Então, estamos aí fazendo um levantamento sério, porque nós pegamos o INCRA, por exemplo, que é a autarquia encarregada de elaborar os trabalhos técnicos, que está sobre a nossa supervisão, agora que ele está se reestruturando das cinzas, né, está fazendo uma espécie de expurgo daquelas situações ideológicas que tinham lá dentro. Você entrava dentro do INCRA em determinadas circunstâncias, tinha um líder, um invasor de terra lá, dessas siglas de invasão de terra, sentado e mandando e dando ordem lá dentro. Está havendo uma parte de dificuldade do INCRA em facilitar o processo? Não, a dificuldade, tudo que a gente vai fazer na vida, principalmente com essa herança das 3 décadas aí de governos, tiveram uma gestão desastrosa nesse sentido, dá um pouco de trabalho, mas para nós não tem nada que não seja resolvido. Um pouco mais de trabalho, é evidente, mas tudo será resolvido. Nós estamos, assim, transformando as autarquias em autarquias técnicas, que vai funcionar de forma técnica, respeitando sempre os parâmetros da lei. Não vai mais ser feito reforma agrária no Brasil fora da lei, na base da pressão da invasão. Invadiu, está excluído do programa de reforma agrária. O senhor mencionou Esse é o primeiro ponto, não tem invasão. Se tiver invasão, está excluído do programa de reforma agrária. Certo, o senhor mencionou que é mais de 600 mil até o final do mandato. Aproximadamente 600 no mínimo mil. 600. Nós temos uma demanda, segundo levantamentos aí do próprio INCRA, tem aí em torno de 800 mil títulos, 750, 800 mil títulos assentados. Então, nós temos que... Seria ótimo se a gente conseguisse, nesses 4 anos, titularizar todos. Mas aí nós temos que passar também por um programa de qualificação, para ver quem realmente está atendendo o que a lei determina. Exatamente. Então, não podemos sair entregando título à torta direita aí. Olhando para a nossa situação, nós sabemos que existe é limitado aqui na faixa de fronteira. Com quais olhos vocês estão olhando para cá? Não, aqueles que foram assentados na faixa de fronteira, eles não estão excluídos do programa da reforma agrária, porque senão não teria sido nem feito. Faixa de fronteira é um assunto um pouco mais complexo,
Faixa de fronteira é para garantir a questão de soberania, Sim. é onde o governo, as Forças Armadas têm poder de intervenção em caso de necessidade, mas isso não implica em paralisar ou coibir qualquer programa agrário ou de desenvolvimento ou de produção. Tanto é que nós temos propriedades em faixa de fronteira que produzem normalmente. Faixa de fronteira é uma outra situação, não quer dizer, não atrapalha em nada o programa de colonização ou de reforma. Mas podemos dizer que todos os assentamentos que estão nessa faixa vai ser normalizado. Foi feito, tem um decreto que transformou em assentamento. Aqueles que vão merecer o título, vão merecer o título. Aqueles que estão lá para especular ou estão lá inertes, sem fazer nada, ou em estado de abandono, ou não tem qualificação para ser produtor, conforme determina a lei, vão ser excluídos do programa. Mas o nosso objetivo é fortalecer e dar dignidade para aqueles que estão ali dentro, trabalhando, produzindo. Não adianta fazer o que o governo fez no passado, que governos fizeram no passado, nós vamos fazer completamente diferente. Aquele assentado que está lá, foi jogado, foi vítima de um programa populista. Nós vamos dar assistência técnica, nós vamos fazer de tudo para que ele seja efetivamente um produtor rural e um proprietário rural. Uma vez que ele provar que ele não tem competência para isso, aí ele vai ser excluído e vai ser dado lugar para quem tem realmente a pretensão e vocação para ser um produtor rural. Nada mais será feito com viés político e muito menos com viés ideológico. Águas passadas não movem moinho. Eu acho que a realidade do nosso país é uma só. O trabalho está sendo feito, só que eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Seria isso. Mas passo a também passo. Nós só temos 4 anos de governo também. Exatamente. Já está na hora de começar a mostrar serviço. Os 6 primeiros meses, primeiro semestre, aquela coisa de ajustar os detalhes. Nós já estamos com 8 meses entrando para 9 meses de governo. Já está indo para 9 meses, já está no segundo semestre. Já está na hora. Já está nascendo, então é hora de mostrar o serviço. Eu sei que para resolver certos problemas, não cabe a um só órgão, certo? Evidente que sim. Igual, por exemplo, a regularização fundiária, ela anda de mão dadas com outros órgãos, SEMA, FUNAI. Como que está o relacionamento com os demais órgãos? Veja bem, você citou SEMA aí. SEMA é um órgão estadual, tá? Nós temos estamos trabalhando em plena harmonia a nível de governo federal, mas também promovendo parcerias com os estados, tá? Exatamente. A nível de meio ambiente, a nível fundiário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o estado do Mato Grosso. Estamos já promovendo parcerias com o Intermate, que é um instituto de terras, tá? Promovendo parcerias com a questão ambiental, com a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, através do IBAMA. Então, é muito importante que a gente promova as parcerias entre União e Estado. Mas vou me referir agora especificamente no governo federal. Certo. Todas as semanas existem reuniões com todos os ministérios, tá? E o presidente Bolsonaro sempre tem cobrado. Aqui é uma equipe, é como uma irmandade. É como aqueles soldados que vão para a guerra. O relacionamento está tranquilo. Como soldados que vão para a guerra. Todos têm que estar unidos. A união é fundamental. Não pode haver desavença, não pode haver falta de sintonia, tem que haver E existe um clima fraterno ali dentro desse governo, onde nós todos conversamos, um dá sugestão para o outro. De repente, o Ministério da Agricultura precisa da ajuda do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Infraestrutura. Então, todos estamos assim juntos com um único propósito, mudar o Brasil, pôr o Brasil realmente no rumo de ser um país desenvolvido, de ser um país que seja essencialmente democrático, respeitando o Estado Democrático de Direito, não governando mais de forma populista, não governando mais de forma ideológica, repudiando a corrupção em qualquer instância, seja em qualquer situação, tá? Não pode haver corrupção nesse governo. Tenha certeza que qualquer cidadão que der um escorregão ali e cometer um ato de corrupção está imediatamente desligado e fora desse governo. É um governo com um propósito, foi para isso que o presidente Bolsonaro correu todo o Brasil, para que nós pudéssemos, assim, ser um governo de menos Brasília, mais Brasil e, fundamentalmente, sem corrupção em todos os escalões, do primeiro até o último escalão. Aonde houver corrupção, está fora do governo. Vice-ministro, para finalizarmos, o senhor falou que já está a criança praticamente nascendo, então já está na hora de começar a mostrar os resultados.
O senhor pode dar algum prazo, alguma ideia para começar a vermos os primeiros passos dessa criança? Dentro de um ano, dentro de 6 meses? Agora, a partir de outubro, novembro... Eu falo em relação ao Mato Grosso, tá? Não, já estamos aí, já trabalhando, já tem algumas forças-tarefa, já trabalhando e já identificando quais os assentamentos, os assentados que vão receber o título de propriedade. O Terra Legal, ele antes era vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse ministério o governo Temer desativou, aí era uma outra secretaria especial, que hoje, nesse governo, a partir de janeiro, do governo do presidente Bolsonaro, foi também mudado para essa secretaria a qual estou à frente, que é a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Então, tem uma questão de organograma, de competência. Hoje, o Terra Legal, ele veio para o INCRA, ele está dentro do INCRA, não mais a Secretaria ou o Ministério antigo e o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, agora está no Ministério da Agricultura. Então, essa transição não é tão simples assim como às vezes as pessoas que estão de fora imaginam. Não, é só chegar... Não, depende de alteração, depende de aprovação, de decretos, que depois vira lei, de medida provisória. Então, não é tão fácil. Eu, por exemplo, que vim da iniciativa privada, eu me deparei com um sistema completamente diferente. Existe uma fase de atuação. O sistema, a administração pública, ela é um pouco mais burocrática. Aliás, essa é uma das lutas que o presidente Bolsonaro também tem, assim, lutado bastante para nós diminuirmos a burocracia do Brasil. Mas, infelizmente, nem tudo é a caneta que resolve. Nós temos que respeitar a independência, a autonomia dos poderes, né? A isonomia dos poderes. Nós dependemos muito do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem debates mais acolorados, mais ideológicos, tem uma esquerda atuante que quer que o governo não dê certo. Então, as coisas não são tão fáceis assim, mas nós estamos aí com toda a disposição para mudar o Brasil. O trabalho do governo, o trabalho do presidente, o trabalho de todos os ministros cabíveis, isso está nítido. De antemão, já quero parabenizar a todos. Tá? Muito obrigado. Está fazendo um trabalho belíssimo. Poderia ter sido muito melhor se nós não tivéssemos pego aí o cofre arrombado e vazio. Exatamente. Seria mais fácil também se, como o senhor mencionou no começo, né? É uma casa. Se nós alugássemos uma casa ou comprássemos uma casa, já tivesse tudo pronto só para você entrar com a sua mobília. Seria bem mais fácil. Pegamos uma casa bem desarrumada. Bem desarrumada, tem que arrancar tudo para fora, tem que reformar, tem que fazer tudo, limpar e poder entrar para dentro de novo. Mas começaram a fazer o trabalho, começaram a arrancar as coisas ruins de dentro da casa, isso já está nítido, isso está aí. Mas como o senhor disse, sempre vai ter a esquerda, sempre vai ter a pessoa ali oportunista para querer fazer o mal e temos plantar. Aí a mania de ficar usando essa terminologia aí de esquerda, direita, de centro. Isso aí acho que já está meio fora de moda, né? são assim, regimes de governo voltados a uma situação que o mundo já sepultou, né? Hoje, ainda aqui na América Latina, infelizmente, ainda se fala em pacto bolivariano, gestão, é uma coisa arcaica, retrógrada, que mostrou para que serve, para gerar pobreza, miséria, choque entre povos, entre classes, uma situação que realmente não serve de exemplo, são regimes que não servem de exemplo, e nós queremos um Brasil livre, progressista, moderno, pensando para frente, pensando realmente na essência da democracia. E se todos trabalharmos juntos e com o mesmo pensamento... O presidente Bolsonaro sempre tem dito isso, e essa é uma das razões da gente estar sempre aí. Eu tenho andado muito, muito mesmo, porque a meta do presidente é essa, é menos Brasília e mais Brasil. E o presidente sempre tem dito, eu não consigo governar sozinho, eu preciso ouvir o que o povo, o que a população, o que as classes sociais pensam, e com eles eu preciso governar. E é isso que eu tenho feito, corrido o Brasil todo, reiterando, é uma satisfação, uma honra muito grande poder estar aqui. Eu que agradeço a satisfação. 53ª Expocaças também, é uma das maiores festas, né, do agronegócio do estado do Mato Grosso, e o senhor estando aqui prestigiando. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, Deus abençoe. Amém.